vai doente, vai com lepra, vai cheio de ferida, vai sangrando, vai. E eles foram, e no processo a cura veio. E Deus sempre age dessa forma. Lembra de Moisés tirando o povo do Egito? Parou diante do Mar Vermelho, montanha de um lado, montanha do outro, exército de Faraó atrás, mar na frente. Aí ele parou. Bom, acabou, fim da linha, não tem mais o que fazer. Aí Deus fala o que para Moisés? Uma palavra só: marche. Quando Deus disse marche, como é que estava o mar? Como sempre teve. Moisés tinha um problema, mas o problema não tinha ele. Porque se o problema tivesse Moisés, ele fala assim: Senhor, posso até marchar, mas ajuda aí, alivia aí o caminho, abre uma brechinha. Mas Deus disse: marche. Você quer ver, Moisés? Creia. Pisou e o mar se abriu. É sempre assim com Deus. Agora, quando você permite que o problema tome conta do seu coração, você vive agora querendo ver para crer. Não, se eu não ver, eu não vou. Se eu não vi, eu não creio. Se eu tenho que ver. Só que no reino de Deus a lógica é a contrária. Quer ver? Creia. Quer ver? Obedeça. Porque a cura se deu para aqueles leprosos por causa do poder da fé e a obediência. Eles obedeceram doentes. Agora, amigos, vem a terceira lição. E a terceira lição é a lição do lado negativo. Preste muita atenção no que eu vou dizer, porque eu sei que eu vou falar algumas coisas meio fortes aqui. Para falar a verdade, minha esposa já até falou para eu não falar algumas das frases que eu vou falar aqui. Mas eu vou falar com todo carinho. Vou desobedecer a ele mais uma vez. Terceira lição: cuidado com quem você será depois da bênção de Deus. Cuidado o que você pode se tornar com a bênção que você pede de Deus. Eu já falei para Deus que é muito difícil ser Ele, e que eu nem quero o trabalho dele, porque ser Deus é algo muito complicado. E o que eu quero dizer com isso? É uma pergunta. Pedimos a Deus milagres, curas e intervenções, mas nós nos preocupamos quem nós seremos depois da bênção que Deus nos dá? Porque olha só, como aqueles leprosos estavam melhor diante de Deus. Veja só, doentes, eles entenderam que em Deus havia possibilidade. Doentes, eles tiveram fé para pedir ajuda. Doentes, eles passaram por cima dos problemas e não ficaram se vitimizando. Doentes, eles buscaram a ajuda de Deus. Doentes, eles obedeceram. Doentes, eles tiveram fé e foram. Mas quando receberam a cura, se transformaram num bando de ingratos que foram embora e pensaram assim: já conseguimos de Deus aquilo que nós queríamos, agora deixa eu viver minha vida. Já arranquei de Deus aquilo que eu precisava, agora deixa Ele para lá. É essa a mensagem que fica. Quando um só volta, e Jesus contou quantos ele tinha curado, ele pergunta: ué, não eram 10? Cadê os outros 9? Os outros 9 não voltaram, Senhor, só voltou eu. Ainda Jesus coloca assim: e ainda quem volta é o estrangeiro, o samaritano. Você sabe da rixa histórica entre judeus e samaritanos. Quem eram os samaritanos? Eles eram de tribos de Israel que se mesclaram com outros povos. Duas tribos de Israel não se mesclou. É a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Por isso os judeus
são aqueles que descendem de Judá. Judeus e benjamitas não se mesclaram, não casaram com outros povos, mas as outras tribos sim. E os judeus e benjamitas olhavam para os samaritanos como um povo que havia corrompido a aliança. Eram impuros. O problema era tão grande, só para você ter uma ideia, se um judeu estivesse comendo e a sombra de um samaritano passasse pelo seu prato de comida, ele virava o prato para baixo e não comia mais. A sombra de um samaritano transformava a comida em uma comida impura, já não servia mais para alimento. Era esse o nível. Aí quem volta para agradecer? O samaritano, né? O que era o mais improvável de voltar, mas ele volta para agradecer. Mas olha a situação da ótica de Deus. Doentes, eles obedeceram, tiveram fé e fizeram aquilo que Deus queria. Curados, ingratos. Quantas vezes você já não viu histórias assim? Gente que vem buscando a Deus com a vida toda destruída. Onde olha tem problema. É problema relacionamento conjugal, problema com os filhos, problema financeiro, problema social, problema psicológico, tem por tudo. Só tem problema. Aí vem para a igreja. Busca a Deus porque é a tábua da salvação. É a saída. Aí com o tempo, com a bênção de Deus, essa pessoa tem a vida transformada. O casamento já não tem problema, passa num concurso público aqui, a estabilidade financeira aparece, está estabilizado, os filhos que davam trabalho já não dão mais trabalho, a vida fica toda redondinha. Aí quando tudo fica bem, sabe o que ele faz? Vai embora. Aí eu te pergunto, diante de Deus como é que estava melhor? Cheio de problema e buscando, ou sem problema saindo? Está vendo como é difícil ser Deus? E o que eu vou falar para vocês é o que a Ellen pediu para eu não falar agora. Tem gente que Deus não abençoa porque se abençoar estraga. Pesado, né? Eu também acho. Porque nós temos um dom de transformar bênção em maldição que é algo assim impressionante. Tem gente que está no fundo do poço e está lá, Senhor, manda corda, manda corda, manda corda, manda corda. E Deus fala assim, não vou mandar corda. Porque se eu mandar corda, ao invés de você usar a corda para sair, você constrói a tua própria forca. Deus te conhece. Ele sabe o que Ele pode te dar e o que Ele não deveria te dar. Por isso, a lição que eu tiro dessa história é: quem você vai ser depois da bênção de Deus? Quem você vai ser depois do milagre de Deus? Você busca, pede milagre. Aí Deus faz o milagre, você se transforma num filho ingrato, num filho que abandona, num filho que deixa, num filho soberbo. Então, sabe o que você vai ter de Deus? Silêncio. Porque essa história me mostra isso. Leprosos, esses homens estavam salvos, curados, perdidos, ingratos. Arrancamos de Deus aquilo que a gente queria, agora vamos embora. Deixa ele para lá, não preciso mais dele. Quando eu precisei, eu busquei. Quando eu precisei, eu clamei. Quando eu precisei, eu gritei. Agora que eu não preciso mais, deixa ele para lá. Que me importa? Já estou curado, vou voltar para casa. Eu falei para vocês, é muito difícil ser Deus. É muito difícil lidar conosco, porque a gente é difícil. Nós somos complicados. Talvez tenha gente aqui que está pedindo por anos um milagre e não está recebendo nada. O problema não está em Deus. O problema está em você com o milagre. Um dos meus personagens bíblicos preferidos, vou falar a verdade, o preferido depois de Jesus é o apóstolo Paulo. Eu gosto demais de Paulo. Eu já até falei para vocês que se eu não fosse cristão, eu seria Paulão. De tanto que eu gosto de Paulo, de seguir o que Paulo ensina, prega. Eu tenho muita gratidão a Paulo. Sabe que a igreja que nós estamos aqui, ela foi pensada por Paulo. Ele idealizou aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui. Ele escreveu as bases do que é a igreja. Ele formulou tudo isso aqui.
Então eu tenho muita gratidão, porque foi na igreja que eu conheci minha esposa. Meu casamento eu devo a Paulo. As minhas filhas devem a vida delas a Paulo também, porque Paulo pensou em tudo isso aqui. Mas vejam, Paulo viveu uma das experiências mais sobrenaturais que um ser humano poderia viver. Em 2 Coríntios 12 ele diz: eu fui no terceiro céu. O terceiro céu para um judeu do primeiro século era onde está o trono de Deus. O primeiro céu é onde está a nuvem e os pássaros. O segundo céu é onde está o sol e as estrelas. O terceiro céu é onde Deus mora. Ele fala assim: eu fui na sala do trono de Deus. Eu entrei lá. Paulo diz: eu fiquei diante de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Ele volta de lá e Deus fala assim: Paulo, o que você viveu aqui foi tão intenso, foi tão grande, que você não pode mais continuar igual. Eu vou te dar um espinho na carne. E você vai levar o espinho, porque Paulo sem espinho é um problema. O sobrenatural colocou Paulo em algo tão alto, tão grande, que Deus precisou frear Paulo. Paulo, eu te conheço, então você volta com o espinho na carne. Aí Paulo diz assim, que o espinho na carne era mensageiro de Satanás, que esbofeteava ele. E que ele orou e pedia para Deus: Senhor, tira de mim o espinho. E qual era a resposta de Deus? A minha graça te basta. Paulo, o espinho não sai, mas a graça é aumentada. Se contenta com a graça, porque o espinho fica. Aí eu volto para o Valdir. Ele olha para a cadeira de rodas como algo que foi bênção de Deus. É espinho, é claro que é espinho. Incomoda, dói, causa sofrimento. Mas ele diz: esse espinho me manteve salvo. Eu sem esse espinho, perdido. Eu com espinho, salvo. Então é melhor ter uma vida com espinho e salvo, a ter uma vida sem espinho, perdido. Então a lição que eu tiro aqui é: para alguns é melhor permanecer doente. Difícil, né? Essa é a segunda frase dura que eu tenho para dizer para vocês. Para alguns é melhor continuar vivendo sem milagre e sem bênção. Porque você abençoado pode ser um problema. Você sem a bênção que você quer, está aqui, está buscando, está correndo atrás, está cantando, está querendo ser salvo. Nós somos o nosso pior inimigo. Isso fica claro nessa história. A forma como nós lidamos, a forma como nós vivemos. Guarde com você essas 3 lições. Em Deus sempre tem saída. Tenha um problema, mas não permita que o problema tenha você. Terceiro, cuide de quem você vai ser depois da bênção de Deus. Cuide de quem você é diante de Deus, para que você não seja pior porque foi abençoado, mas que você seja melhor porque Deus te abençoou. Agora, se o milagre não aconteceu, não desista. Olhe para você mesmo. Faça uma autoanálise. A bênção que eu quero, será que de fato é uma bênção? O milagre que eu quero, será que de fato é um milagre? Termino com uma rápida história. O meu pai morreu na pandemia. Como vocês sabem, vários de vocês acompanharam. Depois de 6 dias entubado, ele morreu. Foi muito difícil para todos nós, oramos, pedimos, clamamos, mas ele faleceu. Um dia antes do meu pai ser entubado, nós tivemos um culto. Foi no dia 1º de janeiro isso, culto de passagem de ano. E meu pai depois me falou alguma coisa assim, porque a situação estava complicada. Meu pai tinha marca-passo, fazia hemodiálise, e a situação se agravava. E ele me falou assim: Rafael, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas se eu morrer, a gente se vê no céu. E ele foi entubado. Essa foi minha última conversa com ele, porque ele foi entubado na manhã seguinte, nós não conversamos mais. Eu nunca mais conversei com ele. A última fala foi essa: se a gente não se vê aqui, a gente se vê no céu. Deus não curou meu pai, mas não tem problema nenhum, porque o desejo dele vai se realizar. A gente vai se ver no céu. Então, se Deus não cura,
Não se revolte com ele. Deus sabe o que é melhor para você.